Oi, pessoal. Estamos aqui novamente num Papo com Palestrante, hoje com Irineu Toledo, que é um jornalista, radialista, comunicador, escritor e palestrante. Com vocês, Irineu Toledo. Querido, muito obrigada por ter aceitado o convite, viu? Muito obrigada. Pois é, eu fico muito feliz, eu que te acompanho, né, nessa jornada e já tive tanta ajuda sua, né, como realizador de evento, você sempre essa facilidade, essa inteligência, essa capacidade de juntar pessoas Imagina, Irineu. nessa curadoria, né, essa preocupação quando a gente vai fazer um evento, ter uma pessoa como você, né, ali Obrigada. auxiliando também na parte de realizador, né? Sempre foi Sim, sim, muito legal, é muito bom, né, acompanhar sim, sim. você. O Então, teu gente, eu te aniversário foi agradecer. ontem, né? Ontem, hein? Ontem. Ontem, não, é. Então, Meu, fiz. eu gosto de todo mundo que faz aniversário em dezembro. Eu acho mó É, barato as pessoas que fazem em dezembro, viu? 18 aninhos. É isso mesmo, com a cabecinha de 18 aninhos, é isso mesmo. Isso aí. Querido, olha, eu gosto de perguntar sobre a infância dos palestrantes, porque são coisas que ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a sua infância. Sou filho do seu João e da dona Eulália. Nasci de parteira, no Tatuapé, um bairro aqui de São Paulo, industrial. Sou o quarto filho de uma família de 7, operário. E tenho a dona Eulália viva. Está numa fase bastante debilitada até por causa da Sim, idade, mas ela sim. é uma grande inspiradora pelo humor que ela tem, pela disposição interna que ela tem de fazer piadas e não tornar a vida amarga. Minha trajetória praticamente na vida foi em comunicação, embora eu sempre fui comerciante, era um comerciário, garoto. Aos 16 anos saí de casa, já fui o primeiro a sair mesmo antes de casar, fui para Botucatu, porque pobre faz intercâmbio cultural aqui mesmo, né? Então eu fiz Você nasceu aonde? Aí você eu nasceu nasci em aonde? São Paulo, Tatuapé, Ah, e no aí Tatuapé, você falou. é, Sim, e aí eu fui para Botucatu aos 16 anos montar a sim. lojinha com um amigo. Então me tornei lá eu tinha uma lojinha, um comércio. Lá eu comecei também, estudei o colegial, depois eu escrevia, comecei a escrever num jornal da cidade, não um regional, era a Folha da Estrada. Nisso pintou um teste para a rádio, eu fui para a rádio. Então, da infância, uma trajetória assim, de filho de operário, aquela dificuldade de sair de casa para tentar ganhar o mundo. Botucatu foi a minha plataforma de lançamento para o mundo, porque lá, além de começar a escrever, assim como colaborador no jornal, eu profissionalmente comecei na profissão onde eu atuo até hoje, que é de comunicador. Quando a gente coloca aí palestrante, jornalista, para mim está tudo dentro dessa palavrinha É comunicador, alguém verdade, que é pega uma verdade. informação e multiplica. É É isso. isso mesmo, é isso mesmo. E aí, você foi se profissionalizando. Hoje você é o Irineu Toledo. Então, você pode me falar até chegarem os eventos e palestras, que já eram outro tipo de trabalho, né? Mas é um outro tipo, mas foi vamos dizer assim, foi uma evolução natural. Eu sou um comunicador de rádio, embora tenha feito muito jornalismo, muito programa artístico, eu também me envolvi sempre com conteúdo, com produção de conteúdo, seja para as produções que eu fazia, e seja também como apresentador. Eu sempre fiquei no bastidor e na frente do microfone ou de câmeras. Então, eu sou um DJ dos anos 80, que eu fazia baile nos anos 80. Desde garoto cheguei a dirigir rádio, cheguei a dirigir programação, ser diretor artístico. Então, eu produzo conteúdo. Eu entendo que comunicador é uma pessoa que tem o que dizer, que procure. É o que você faz, né? O que a gente faz com procura a curadoria, a informação para juntar e difundir. Bom, Sim, fiz toda uma carreira em rádio, assim, tradicional, atendendo a pautas. Vivi também e vivo também como um fornecedor da propaganda, também como locutor e muitas vezes como produtor, como pensador de estratégias de publicidade. Mas o rádio sempre foi a grande paixão da minha vida, porque
é fazer uma palestra por dia, é abrir o microfone, saber que tem milhares de pessoas ouvindo. E o que é mais mágico ainda é eu não ver a cara dessas pessoas. E elas também não verem a cara do Irineu. Durante muito tempo, antes da internet, a minha imagem era muito melhor para elas. Né? É aquela voz bonita, as pessoas ficavam imaginando o cara do rádio. Né? Não, Irineu, um dia eu estava caminhando num hotel lá em Caçador, que é o norte de norte de, ai, não sei, de Florianópolis. Olha, eu sei que eu estava tão longe. Quando eu ouvi a sua voz no rádio, falei, gente, eu conheço essa voz. Que bom. Ai, é muito gostoso, é muito gostoso. Então, aí, enfim, eu estou fazendo isso. Como profissional de propaganda ligado à cultura das empresas, em eventos, eu passei a atuar muito nos anos 90 com aquela reengenharia, com a mudança, a globalização, o Brasil correndo atrás, né, de um caminho perdido por causa de todos os atrasos, por causa da tecnologia. Eu estava muito na cena dentro das organizações como apresentador, como mediador, e comecei a conhecer muitos palestrantes, as pessoas que lidavam com essa cultura de negócio. Nisso, eu tive um convite para dirigir uma rádio, para ir para a Nova Brasil. Então, era um grupo que estava assumindo e eu fui para ser o responsável artístico. É claro que eu fui. Eu não sou assim encantado com direção, embora eu goste do desafio. Mas meu negócio é microfone, meu negócio é falar. Daí eu fui para o horário da manhã e o mundo estava conflagrado, aquele final dos anos 90, estava aquela confusão para as pessoas que têm que trabalhar, que têm que fazer negócio, reengenharia, enfim, aquela revolução na gestão no Brasil. E aí eu comecei a trazer esse conteúdo para o rádio. Eu comecei a dizer que, olha, mais importante do que a notícia é como você enfrenta a realidade. Então, a realidade, para mim, é a realidade do comportamento, a realidade do profissional que tem os desafios, é a realidade do empreendedor, do líder, do chefe. Então, essa pessoa estava com uma tarefa muito grande. Então, eu comecei a trabalhar com inspiração, motivação, conteúdo de tudo quanto é literatura que tinha, até começar a trazer os palestrantes para o programa. E, de repente, estourou o meu livro lá com o Daniel, o Insight, que foi uma primeira experiência. Foi, né? Aquilo era maravilhoso. Mais de 1 milhão de livros, a gente tem uma parceria até hoje. Então, naquele momento, eu falei, peraí, eu estou correndo atrás de propaganda para o programa. O programa tem uma audiência que as pessoas aqui não percebem, nem o anunciante. Então, deixa eu fazer outras coisas para dar sustentação para isso. Aí que eu fiz o primeiro evento em 2001, acho que foi o primeiro grande evento em São Paulo, em 2001, uma estreia no Tom Brasil, com a casa cheia, 1.200 pessoas, numa quarta-feira. Não é fraco, não. Numa quarta-feira. Mas não que eu fosse da área de gestão. Eu chamei aquilo de show de ideias, né? Essa casa de música, foi bem isso que eu disse. Essa casa de música, pela primeira vez, numa quarta-feira, ela está lotada por pessoas que pagaram o ingresso para vir aqui ouvir conversa. Então, um show de ideias, esse é o compromisso que eu tenho todos os dias no rádio. E que bom, e um baita de um público, eu tenho as fotos até hoje. Então, aquilo ali foi um marco aí que eu comecei a fazer eventos promocionais. Eu que vinha também da área de promoção, fazer eventos baile, eventos música. Disse, vamos fazer evento ideias. Então, eu fiquei andando com isso e, nesse momento, estava chegando a KLA, que chegou junto, e eu passei a ser promotor também dos eventos da KLA, passei a divulgar, e fiquei fazendo os meus eventos promocionais sempre com esses palestrantes todos. E aí foram mais de 150 eventos que eu fiz nesses 15 anos, muitos deles com a sua ajuda, com a aproximação de palestrantes. Né? Lembra para fazer o meu modelo, quando eu criava os eventos? Sandra, preciso de alguém assim, assim. Daí você, né, trabalhava. Enfim, nós fizemos eventos maravilhosos e você estava dentro de grande parte deles. Então, eu fiquei um comunicador interessado nesse assunto. Me apropriei um pouquinho mais também da linguagem, da cultura de negócios. E, por último, agora que eu comecei eu mesmo a falar com as empresas, porque o meu assunto sempre foi a ética, sempre foi a comunicação, sempre foi o propósito, sempre que eu falei no rádio. Então, eu ampliei meu estúdio fazendo palestras, porque eu já fazia com os meus companheiros, esses palestrantes todos que estão aí, eu fiz com todos eles. Daí eu passei a falar um pouquinho a mais e tratar os temas que são, para mim, mais pertinentes, onde eu tenho mais propriedade para falar. Então, eu penso assim, Sandra, eu acho que eu não mudei de lugar, eu continuo palestrante do rádio. Quando eu vou numa empresa, é o cara do rádio que está falando, porque eu acumulei esse conhecimento, eu tenho essa aproximação, tenho esse interesse,
E eu acordo pessoas, sempre acordei pessoas para trabalhar, para acreditar na vida, para ser ético, para ter disciplina. Eu sempre fui um auxiliar das equipes, dos gerentes, dos professores, enfim. Eu simplesmente mudei de estúdio. Não, mas é isso mesmo, eu concordo com você. Você está no chapéu de um grande comunicador, e tudo isso é comunicação. Você dá acesso às pessoas a conteúdos. Muito, muito, muito bom. Olha, eu acho você a voz mais linda do rádio. Eu acho. E eu queria saber se você tem um tratamento especial, porque o teu instrumento é a voz, né? Então, eu queria saber se você não toma água gelada, se você faz alguma coisa especial. Conta Não, o eu seu não segredo. sou. Só tenho um cuidado. A água é a coisa importante para tudo no corpo humano, como você sabe. Tá. Para a corda vocal, ela é muito importante. Água. Absolutamente água. Mas não pode ser gelada, né? Não ligo muito para gelo. A questão do gelo também é se você tem um choque térmico. Por exemplo, se eu estou numa festa, conversando, estou falando alto, estou falando fora do meu registro, eu fico tomando gelado, em meia hora a voz foi embora, porque eu estou usando o aparelho, a ferramenta de um jeito errado, ela está quente e eu estou jogando gelado. Aí eu estou agredindo. Se eu não estou agredindo a voz, eu preparo, eu degusto a água, deixo passar pelas papilas degustativas da língua, está tudo certo. Quando chegar na garganta já está harmonizado. Sim. Olha, você escreveu então 2 livros, né? Feliz Dia Novo, que é lindo, e Acertar é Humano, que é o best-seller, junto com o Daniel. Tá correto? Não. O Acertar é Humano sou eu e o Pileste. São as crônicas do Pileste, que fazia o programa comigo um tempo, e eu com as mensagens de inspiração. Então, já é um pouco de Feliz Dia Novo ali dentro do Acertar é Humano. Só que tem as crônicas minhas e a do Pileste, que foi feito pela Matrix e não foi relançado, né? Teve lá 3 edições e depois não saiu mais. E com o Daniel? Com o Daniel Lúcio? Com o Daniel, a gente tem o Insight, que na verdade o livro é ele. Insight, eu anotei. E eu me tornei a voz dele. Então a gente lançou com CD, porque tinha um tempo atrás, lá na virada do século, que as pessoas usavam CD, né? Agora não usa mais. Mas a gente lançou. É verdade. Então, poxa vida, a gente tem mais de 1 milhão de vendidos. Eu teria que ter recebido o disco de platina no Faustão, que nem a Ivete Sangalo já recebeu. Porque o tanto de CDs que a gente vendeu junto com o livro, acho que não sei se tem no histórico brasileiro um sucesso grande assim de um livro, né, em CD, como foi o Insight. Sim. E é uma história maravilhosa, porque isso também deu o tom do programa. Porque o Daniel é um educador, antes de mais nada, é um homem da educação, da academia. O Daniel é um executivo de ocupar presidências de empresas de multinacionais, tem esse olhar humano para as coisas e gosta de história, gosta de leitura também, muito como eu. Tá. Quando eu estava com aquela baita audiência na rádio, sem patrocinador, durante 5 meses, me convidaram para gravar um livro. Quando eu fui, deparei com o livro. Eu falei, mas isso é o que eu faço. Eu pego frases, conto histórias, desenvolvo de manhã. Se esse aqui está pronto, eu pensava fazer um livro meu. Então, vamos lançar esse. Daí lançamos, mas eu não fazia a menor ideia se fosse estourar. Mas estourou, e milhares de histórias que a gente recebe até hoje de pessoas transformadas por um livro, por uma história. Essa história tem 20 anos já, hein? Sim. Olha, eu achei bárbara as suas palestras. Se você quiser acrescentar alguma coisa, se tiver faltando alguma coisa, você fala. Eu achei que a palestra Comunicação de Valor, eu achei bárbara. Você faz essa palestra, não faz? Eu faço essa palestra. Foi a primeira palestra que eu fiz, porque eu sou de comunicação. Você falar comunicação de valor, você está falando de ética, né? Tudo começa com a comunicação em todos os relacionamentos que a gente tem, dentro da empresa, com o cliente, com o fornecedor, com o mundo hoje. Veja o impacto que é a comunicação de uma empresa hoje. Então, a gente tem que pensar sempre pela ótica da comunicação, que é um pilar importante da construção da humanidade, da evolução do homem. Então, como eu sou o cara da comunicação, eu não tenho como fugir desse tema, né? Em escolas, em faculdades, quando me chamam. E a experiência do rádio, que é essa de falar com quem eu não conheço, é uma metáfora maravilhosa. Porque você sabe o que é você ser amiga de um locutor, de um comunicador? Você nunca vê a cara dele. O rádio vira um afetivo porque eu falo com você. Você já percebeu que rádio fala na primeira pessoa? Oi, você que está aí, você que é lá, você em primeiro lugar e tal.
Então, você vai pegar uma pessoa que está acamada, está doente, outra pessoa que está endividada, outra pessoa que está com problema no filho, problema de relacionamento, outro que está na cadeia. Quando você faz uma comunicação essencial, você atinge o coração da pessoa, a alma da pessoa. É ali, nesse lugar, que eu gosto de chegar através do rádio, como comunicador, Entendi. com um propósito meu. Mas todas as pessoas devem orientar a sua comunicação com o mundo a partir de gente. Primeiro eu falo com a pessoa que está ali. Depois eu desenvolvo negócios, relacionamento, namoro. Sim, Mas antes, sim, eu tenho que tocar essa pessoa, como dizia Jung, né? Ao se aproximar de uma outra alma humana, seja uma alma humana. Ou sim. com a delicadeza da formalidade francesa, peça licença, né? S'il vous plaît, antes de fazer a pergunta, você posso te perguntar, né? É o que eu fiz no rádio quando eu fazia: oi, com licença, posso entrar? Está no ar uma nova Era manhã. isso mesmo, era isso Então, mesmo. a origem dessas coisas é essa: deixa eu tocar as pessoas. E quando você vai através da pessoa, você não tem raça essa pessoa. Essa pessoa não é mais pobre, não é mais rica. Então, no rádio, ela se sente assim, ela é uma comunicação não invasiva. Então, por que Sim, não ampliar isso e a gente não ter como quer dizer, a imagem determinando o nosso julgamento? Eu tenho que me aproximar por valores, e a comunicação me permite isso. Antes de mais sim. nada, é o coração do outro e a mente do outro. Não, Então, Bárbara, eu achei linda o tema, né? E super abrangente. é. Aí tem mais duas. O insight, É, que é. o Insight, ela já tem mais essa coisa de life plan, que é o que eu faço Sim, com o Daniel, sim. que a gente tem a trilogia do Insight, que é a Trilogia, visão. sonho, plano e ação. Achei Isso, bárbaro. é isso aí, é isso aí. Então a gente faz, ou numa palestra só, a gente já chegou a fazer, é, Tá. a cada dia faz um tema, contando histórias, o Daniel Sim, fazendo, sim. usando todos os modelos de gestão com aquela didática, né, que ele tem, e eu fazendo a inspiração, fazendo as provocações. E a última é justamente até a nossa chamada, que é futurabilidade, o futuro que inspira. Essa você vai ter que me falar mais. Então, a gente inventou o futuro. O ser humano só que inventou o futuro numa época há muito tempo, 60, 70 mil anos, quando a gente se tornou sapiens sapiens. Então, nós Sim, estamos aqui como sapiens sapiens, quando a gente desenvolveu o pensamento simbólico. Ali começou a elaborar essa coisa mais forte da filosofia, das perguntas mais fundamentais que existem, que é: quem sou? De onde sim. vim? Para onde vou? Então, essa investigação que ampliou o nosso conhecimento e o nosso poder, ao mesmo tempo que nessa fase nasce a inovação, porque a gente começa a acelerar ali. É claro que leva-se muito tempo. A gente está falando em crescimento exponencial hoje, superaceleração, mas é uma aceleração que já começou há muito tempo. A evolução é Sim, lenta, sim. linear e tal. Mas, enfim, ali a gente passou a ter compromisso com o futuro, porque eu comecei a enxergar o outro. Para onde vou passou a ser um desafio humano. Então, ali eu comecei a desenhar o futuro. Ali eu comecei, se eu for dentro de uma ordem de que Deus criou tudo, né? Porque a gente precisa explicações, a gente precisa explicar essa origem, a gente precisa inventar Deus. Então, aí eu passei a ser parceiro de Deus. Ali eu passei a fazer o oitavo dia da criação, porque eu comecei a ver os problemas que eu tenho e resolver o dia de amanhã, a projetar o dia de amanhã. Então, foi isso que a gente desenhou como humanidade, como civilização. Você vê, levou mais 60, 70 mil anos para a gente parar ali na beira do Nilo e criar, de fato, o início da civilização organizada e a complexidade, e começou a acelerar. Quer dizer, são conhecimentos que vai se É isso que eu ia acumulando. te falar. Eu acho que o futuro está chegando muito rápido. É, Então, ou a gente pensa, ou a gente pensa, né? pois é, é confuso, né? Porque a gente é linear, a gente precisa de tempo para elaborar. As nossas Verdade. mudanças são lentas. Você Sim, não pega um funcionário, uma equipe e fala assim: a partir de amanhã é assim. Por isso que tem tantas palestras sobre cultura dentro da empresa. Peraí, você não muda a cultura assim tão rápido. Como dizia o Peter Drucker, né? A cultura come a estratégia no café da manhã. Porque não adianta é. você faz uma estratégia, mas as pessoas não mudaram, elas não estão preparadas para aquilo.
Então, quer dizer, hoje, Verdade. com tanta coisa, a gente precisa ter um outro alinhamento para desenhar o futuro. E aí eu defendo, Sim, dentro da minha visão humanista de futurabilidade, que é futurabilidade, na verdade, é como é que eu vou. É como a gente teve o empregabilidade dos anos 80, como é que eu me encaixo num mundo de mudança, de globalização, para que eu sirvo como profissional. entendi. Agora, assim, como é que eu vivo no futuro, né? Não é só como eu trabalho, é como é que eu vivo no futuro. Então, como é que eu É, vou? Então, o futurabilidade hoje está ancorado uma palavrinha mágica, porque a gente também está vivendo um mundo transparente junto com o mundo exponencial, que é o propósito. sim, Então, não tem propósito que se desenvolva sem ética. Ética e propósito, tanto que esses são os grandes temas de tudo quanto é revista e sim, livros, é isso, sim. porque senão você se perde no meio de tantas oportunidades, toda hora a gente lançando livro, toda hora a gente fazendo estratégias diferentes. Você tem que ter o propósito, porque isso é que te alinha internamente dentro de um processo de valor interno para você comunicar esse valor com as equipes onde você trabalha, adotar o propósito e a ética da empresa e transferir a sua ética para ela também. Então, dessa maneira, a gente faz, o mundo está confuso, mas tem muita coisa também, tem muito lixo também. Eu não posso me perder. Então, volta para o princípio, para os valores, para o propósito e para a ética e desenha o futuro que você Sim. quer. E Eu- futuro inspira porque é futuro. Olha, como é que você quer o futuro? É da frente para trás, né? Não é de trás para frente, mas. sim. Você sabe que eu vi o TED, que você conta uma história, aquela história, começando a sua história de vida. E eu achei tão interessante aquilo. Por que que eles decidiram pedir para você contar a sua história? Então, o TED ele trabalha com histórias inspiradoras. E eu Ah, falando. é com histórias. Era É, nessa que você. Ah, tá bom, é, tá bom. são histórias inspiradoras. O meu tema é ética, e eu acho que a ética é mãe. Mãe é ética. Esse Tá. mundo das mulheres, que a gente tem hoje nas mulheres, a gente quer mais mulheres na política, mais mulheres nas organizações. Não é porque mulherzinha, porque que ela ficou fora. É a visão, a experiência, a mulher é diferente. Então, eu sou filho do Dona Eulália, uma mulher que tinha 7 filhos, um pai operário com uma série de dificuldades. E uma pessoa que às vezes batia 2 ovos para poder ter mistura para 7 no arroz e feijão, porque 2 ovos batidos você multiplica e tal. Então a história praticamente conta de um dia que eu achei dinheiro na rua. Eu Né? sei, Morava vi de a favor, história. então eu achei um dinheiro na rua. E fiquei muito indignado, porque a dona Eulália falou que não era meu. Mas eu achei e achado não é roubado. Então, aí eu construí essa narrativa toda da herança que a gente tem ética, da herança de valor que a gente tem, que a gente precisa levar para o mundo, que essa Não, herança conta que ela fez você voltar, procurar, devolver e é. pedir desculpa. Eu não, chego, não chegou a ser desculpa, mas quando eu falei para ela, achei dinheiro, ela, a expressão dela não mudou, ela só me pegou pela mão e foi para a rua. De quem será? Foi essa frase. De quem será? Foi isso que ela falou. Quando ela falou de quem será, foi que eu disse, é meu. É É, meu, como é que é, pode? Achado não é roubado, mas ela já estava comigo na rua. Daí a pouco sim, ela veio, a sim. senhora meio andando um pouquinho nervosinha naquela rua de bairro, na Vila Diva. Ela falou, a senhora está procurando? Dona, eu perdi o dinheiro do gás. Meu filho achou. Eu estava fazendo figa, aquelas coisas todas de garoto. Tomara que não ache, né? Queria o dinheiro. Mas depois eu descobri que através desse pequeno ensinamento é que eu construí tudo na minha vida, porque eu tive amigos que me ajudaram, pessoas que confiaram em Sim, mim. Todas as relações que eu tive na vida foram a partir de um princípio, sabe? O princípio ativo, aquele chip que a dona Eulália habilitou naquele dia. Você, olha, isto é a hora de educar alguém. Olha, isto sim, não é com seu. certeza. Agora, é claro que ela sabe que aquele dinheiro resolveria, sei lá, muita coisa em casa. Eu também já sabia isso. Mas não. Aí eu até comparo com o Confúcio, que ele disse que aos 70 anos que ele não precisava mais vigiar os próprios pensamentos, porque todo pensamento que ele tinha era bom, porque ele tinha alcançado a iluminação. E Sim. aí a dona Eulália, com 30 e poucos anos, na época nós não éramos 7 filhos ainda, éramos 5. Mas com 5 filhos, morando num barraco de madeira, no fundo de uma casa assim de favor. A dona Eulália precisou vigiar o pensamento dela para saber o que era correto. Não, Precisou de iluminação espiritual. não, Talvez não. ela tinha ali nato.
Então, é isso que sim, eu falo das mães e das mulheres e da educação que a gente tem, que isso é o principal, né, de uma sim, família estruturada, mesmo pobre, uma família estruturada a partir de valor. Tal. E aí uma empresa organizada também a partir de valor, o que é meu, o que é certo, o que é correto. Você vê que hoje as empresas têm que ter compliance, porque é o seguinte, são meios legais da gente vigiar se as pessoas são éticas. Tem o sim, design thinking, eu tenho que desenvolver modelos de gestão que inclua todas as pessoas, né, de um jeito ético, de um jeito correto, para que tudo saia do melhor jeito possível. Então, tudo é sim, orientado para as pessoas. sim. Então, a gente tira ensinamentos de casa de uma mulher simples que mal tem né, o primário. É E ela verdade. estrutura um Irineu, estruturou todos os meus outros irmãos, e certamente a sua mãe te estruturou. Isso contagia muito. O Quem Será é uma história. Eu contava assim para amigos, depois eu falo assim, poxa, não, daí me convidaram para fazer o TED dela. Sim. E me conta, hoje em dia, qual que é a sua estrutura familiar? Então, eu já, ao contrário da geração da minha mãe, eu já tive 2 casamentos e 2 divórcios. Mas a minha estrutura familiar é a mesma. Eu tenho 4 filhos, 4 netos, tenho uma aproximação muito grande deles. Nós temos uma vida afetiva muito satisfatória, com a mãe deles também. Então, todo mundo tocando a sua vida e a gente tem o prazer de estar junto, de trabalhar junto. O caso do Tiago e a Roberta, que estão comigo, né, nesses projetos da Rádio Positiva e dos eventos, que, né, estão mais próximos e Sim, tal. sim, Mas a minha estrutura familiar hoje, eu estou com 18 anos, como eu te falei, como eu fiz ontem, eu estou contando de trás para frente, aos sim, 40 sim. comecei a tirar um, quando zerar eu conto hora extra, então eu estou aí com todo mundo, mas estou andando sozinho com a minha mochila. Muito bom. Agora, vamos falar dessa pandemia. O que significou essa pandemia para você? Olha, eu acho que, não diferente de todo mundo, ela significou um stop, né? Para aí, É, né? Primeiro, para os projetos que você estava fazendo, desenhando esse ano, eu tinha dedicado para as palestras. Você sabe, eu nunca fiz isso 100%. Falei, sim, o ano que vem eu sou só conteúdo, né, para a rádio e palestra. Não vou montar evento, não vou fazer coisa, a sim. menos que seja em parceria. Então, eu tinha 5 eventos de saída, né, que ficaram sei lá para quando. E, então, isso já mostrou, olha, não é isso. A minha estratégia para esse Tá. ano já não foi a mesma. Mas eu não abandonei as outras, porque eu sou um produtor de conteúdo, já vivo no remoto há muito tempo, online há muito tempo. O que eu aprendi e estou aprendendo, é esse medo que todo mundo tem de chegar perto do outro. No primeiro momento, a dificuldade que a gente tinha de dar a mão, coisa mais simbólica da humanidade, aperto de mão, né? E você chega perto dos amigos e pessoas que se quer abraçar e bloqueia. A gente está vendo o que significa um monte de coisa aí, o É medo de chegar verdade. perto do outro. Isso é uma das coisas. Do ponto de vista de negócio, eu estou sofrendo como todas as pessoas, porque se a economia não vai bem, todo mundo vai mal. Mas, por outro Sim, lado, se a saúde das pessoas não vai bem, também vai falhar em algum lugar. Então, verdade, a gente verdade. sabe que as autoridades, as lideranças foram trôpegas, bateram cabeça e ainda batem, tanto aqui como no Sim, mundo. Mas nós temos que conciliar essas duas coisas. Todo mundo sabe, a vida da gente é trabalho, o trabalho é a vida da gente. E com respeito e com cuidado a gente tem que caminhar. Não achamos, acho que ainda, um modelo ideal, mas a gente já está com outros cuidados. Aprendemos e estamos aprendendo. De minha parte, não estou bloqueado, tá? Eu trabalhei bem, porque eu produzo via internet. Internet é minha rádio hoje. Então, algumas palestras online, né? Então, tá tudo então, bem. eu vou para a última pergunta, que é uma coisa que eu pergunto para todos que participam do Papo com Palestrante, mas primeiro eu quero pedir que as pessoas se inscrevam no nosso canal, Sandra Pascoal Palestras. Esse vídeo vai ser editado e o Irineu vai estar ao meu ladinho. E eu espero que vocês assistam, indiquem as pessoas para assistir. O canal já tem mais de 120 entrevistas. Bom, muito E eu boas. quero realmente entrevistar todos os palestrantes desse país. Essa é a minha ideia do Papo com Palestrante. E então eu queria que você desse uma dica para a gente, Irineu. Uma dica, pode ser de vida, uma dica que você fala em suas palestras. Dá uma dica para a gente.
Bom, eu vou aproveitar até o que eu fiz com a agenda esse ano, de 2020, Futurabilidade. Tudo começa com um sonho. Dê lugar para essa imaginação que você tem, dê lugar para as coisas que você quer. Mas é claro, ficar só no sonho não adianta. É legal ele para inspirar, ele é o grande combustível da esperança, ele te ajuda ali. Depois você veja para saber se esse sonho não é uma ilusão, uma coisa fora das suas circunstâncias, se ele cabe dentro de um plano ali. Se você consegue botar num papel ali alguma coisa, tal. Aí você começa, talvez, a bolar uma estratégia de como alcançar, como dar esse primeiro passo e vai para a ação. E ação é coisa de todo dia eu fazer alguma coisa pelo meu sonho. Eu não posso ficar esperando o sonho. Sonho não pode viver à deriva. Então eu tenho que querer as coisas, saber se elas estão dentro de algo tangível. E se eu não estou preparado, ela é até tangível, mas eu não estou preparado para isso. Eu tenho inteligência para saber o que eu preciso aportar em mim, seja um estudo, seja um conselho, seja um aliado, seja lá quem for, mas você tem que fazer alguma coisa pelo seu sonho todos os dias, porque sem sonho a sua vida não tem graça. Não importa se você tem 80 anos, que nem eu que estou com 18 anos, que eu estou fazendo a conta do Galileu, você já percebeu. Então é o que eu tenho, é o que eu estou considerando de produtivo. Mas se eu tenho 6 meses, é o que eu faço com esses 6 meses. Então a vida ela é produtiva quando tem eventos. Se você fica passivo, a vida não conta. Você só, enfim, você tem que olhar para trás e falar, passei por ali, ali. Você tem que ver as estacas de referência por onde você passou. Então, ó, eu sei que sonho cabe todo. Tem sonho de trabalho, tem sonho de ambição, sonho de carro, sonho prático, sonho objetivo, sonho de amor. Mas para todos eles você pode ter uma iniciativa. Então, sonhe, põe no plano, testa essas, vai para as iniciativas. O que é que você tem que fazer? E se você conseguiu colocar no papel, é porque ele não é uma ilusão, ele é algo plausível que você pode construir com os recursos que você tem. E nós temos recursos, né? Nós temos. Oh, querido, obrigada. Adorei, adorei, adorei tudo que você falou. Você é uma pessoa muito especial para o nosso ramo, especial para mim. Te agradeço, viu? E olha, um beijo enorme para você. Eu que te agradeço, muito feliz em estar no seu time aí também, viu? Até a Tchau, próxima. querido. Tchau, Tchau. tchau. Até mais.